Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os carboidratos, os hidratos de carbono, também chamados de glicídios, glucídios. Não falta nome para essas moléculas chamadas de carboidratos, que o nome já próprio diz, né? São formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Inclusive, antigamente se dizia que tinha uma fórmula geral dos carboidratos, CnH2nOn, ou seja, se houvesse 5 carbonos, haveriam 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Só que essa fórmula já caiu. Por quê? Veja só, os carboidratos eles são divididos em três grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, como o nome já diz, só tem um açúcar. Como assim? Eles são monômeros, eles são unidades que não precisam ser quebradas, não precisam ser digeridas para serem absorvidas. Então já é uma unidade básica dos açúcares. E a gente subclassifica esses monossacarídeos de acordo com o número de carbonos. Se tem de 3 a 7, triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Desses aí, o que tem importância orgânica, importância fisiológica, são as pentoses e as hexoses. Entre as pentoses você tem a ribose e a desoxirribose, tá? Que formam o RNA e o DNA. Agora, ouça, ribose, desoxirribose. A ribose é justamente o exemplo que eu dei. C5H10O5. Ouça, 10-oxirribose, sem um oxigênio da ribose. É C5H10O4. Então já matava essa fórmula geral, por isso que ela não é usada pela gente, tá bom? Então, essa fórmula geral serve em alguns casos, mas não serve em outros, então ela não é geral. Então não funciona. Então esqueça isso aí. Só para saber se você por acaso encontrar essa imagem. Bom, então, as pentose tem a ribose, a desoxirribose, tem outra, a ribulose, que é usada no ciclo das pentoses, que é a fase escura da fotossíntese, mas isso é para uma outra conversa. E tem as hexoses, que são a glicose, a frutose e a galactose. Inclusive, as três têm a mesma composição, C6H12O6, mas têm estruturas diferentes, por isso que não são a mesma substância. Inclusive, como são estruturas diferentes, têm propriedades químicas diferentes. Entendeu essa ideia? Bom, então, pentoses e hexoses. Os oligosacarídeos, os poucos sacarídeos, são formados de 2 a 10 açúcares. E eles são formados dessas hexoses, da glicose, da frutose, da galactose. Mas como assim? Por exemplo, glicose mais frutose dá sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha. É o açúcar que você coloca no leite, no café, num suco, tá? É a sacarose. Veja que glicose e frutose têm estruturas diferentes, né? Apesar de serem C6H12O6, quando se juntam vai formar a sacarose, e esse processo é uma síntese por desidratação, coisa que a gente já falou nas proteínas, né? Quando juntam duas moléculas, você tira a água. Então, vai formar aí a sacarose, e como tirou a água, a sacarose vai ser a soma da glicose mais frutose menos a água. Então, ela vai ser C12, H22O11. Entendeu? Porque tirei água. Perfeito? Bom, além da sacarose, tem a maltose e a lactose como disacarídeos. Tá? É o principal grupo dos oligosacarídeos, são os disacarídeos. E aí você tem maltose, é glicose, mas glicose não tem maltose na natureza. Maltose sempre vem da degradação de polissacarídeos e açúcares maiores. E tem a lactose, essa aí bastante citada, né? Que é a glicose mais galactose. Lembrando que a lactose é o açúcar do leite. Muito citado, pessoal, tem intolerância à lactose, que é uma coisa normal, viu? Totalmente normal ser intolerante à lactose, porque a gente não, nós somos um único grupo de mamíferos que pensa que pode mamar a vida toda, né? Então é normal ter intolerância à lactose. E tem os polissacarídeos que você está vendo aí. São amido, glicogênio, celulose, quitina, heparina, tem outros, ok? O amido e o glicogênio, eles têm uma função de reserva energética. Então ele é um bocado de glicose junta. Qual é a função? Por que assim? Por que juntar um bocado de glicose para formar o glicogênio? É o seguinte. Você, por exemplo, se alimenta de amido. Você está comendo pão. Pão é um bocado de amido. Esse amido começa a ser degradado na boca pela ação da amilase salivar. Lembra da aula de proteína? Pois bem, acelera a degradação do amido em moléculas de maltose. Aí você ingere a maltose, vai, passa pelo tubo digestório, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. No intestino delgado tem uma enzima chamada maltase, que acelera a degradação
da maltose em moléculas de glicose. Aí sim, você absorve a glicose. Absorver a glicose tem uma hiperglicemia. E aí a gente tem um hormônio, uma proteína, cuja função é controlar a taxa de glicose no sangue, que é a insulina. O que é que a insulina faz? Ela modifica uma proteína da membrana plasmática das células para permitir a passagem da glicose do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Um processo chamado de difusão facilitada. Então a glicose vai se acumular dentro da célula, principalmente nas células do fígado e nas células da musculatura, que gastam muita energia. Tá? Só que imagine, se vai acumular muita glicose é extremamente solúvel em água. Se você ficar com muita glicose da célula, puxa água, né? Porque vai ficar hipertônico, né? Vai por osmose, vai puxar água. Se puxar água, o que acontece com a célula? Estoura. E aí, veja que genialidade. A célula transforma a glicose em glicogênio, num polissacarídeo. E daí, o glicogênio, como todos os polissacarídeos, são insolúveis em água. Ou, como dizia o professor de química, são pouco solúveis em água. Pois bem, e aí eles não alteram a concentração da célula. Se alterar a concentração da célula, pode acumular um bocado de glicose na forma de glicogênio, que não altera a concentração, não altera o metabolismo celular, e aí não há problema nenhum. Então a função, né, do glicogênio e nas plantas do amido é transformar uma coisa que é solúvel em insolúvel para não alterar a concentração da célula. No caso da quitina celulose, aí tem uma função estrutural, formam fibras, né, que entrelaçam, dando origem a uma estrutura extremamente resistentes, que são as células vegetais e as células dos fungos. Também você encontra quitina no exoesqueleto dos artrópodes, né, aquele esqueleto bem resistente dos insetos, dos crustáceos. Também você vai encontrar nos cistos do protozoário. Então é uma estrutura de bastante resistência à quitina, e no caso das plantas e da maioria das algas, a celulose. E aí eu acrescentei a heparina, que é um carboidrato, que é um polissacarídeo encontrado no nosso sangue, que tem função anticoagulante. Então você tem um monte de função dos carboidratos. Mas para a gente resumir isso, quais são as principais funções do carboidrato? Estrutural, energética, reserva energética e anticoagulante. Função energética, glicose. Basicamente a gente extrai energia da glicose. Reserva energética, glicogênio e amido. Função estrutural, ribose, desoxirribose, celulose, quitina, e a função anticoagulante da heparina. Beleza? Tranquilo? Ok. Veja, carboidrato é isso. Não tem mais o que falar não. Uma aula curtinha, pouco assunto, mas pode ser explorado. Veja essa questão que já caiu no Enem, tá? Sobre carboidratos. Então, vou dar uma paradinha para você fazer o quesito e a gente retoma com a solução, tá? Para aí o vídeo. Vamos voltar? Aí diz, ó, a produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento das pesquisas científicas em biotecnologia que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. A escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima em termos de rendimento e custos associados. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos, e quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Quanto mais simples, mais eficiente. Etanol de quê? Aí tá lá. O vegetal que apresenta maior eficiência no processo de produção de etanol vai ser o milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. Opa, amido é um polissacarídeo, é muito grande. Mandioca, pois apresenta raiz de alto teor de celulose. De novo, celulose é um polissacarídeo muito grande. A soja, porque tem glicogênio. Nem tem glicogênio, glicogênio é outro polissacarídeo. Feijão, que tem quitina, piorou. Não tem quitina em feijão e, de novo, não pode ser ele porque é um polissacarídeo. A resposta pode ser quem? A letra E. A cana-de-açúcar, pois apresenta colmos com alto teor de sacarose. Sacarose é um disacarídeo, muito menor do que os polissacarídeos que foram citados. Beleza? Tranquilo? É isso, galera. Não tem muito o que fazer em carboidratos, não. Veja a aula, faça exercício e dê uma curtida aí no vídeo, meu irmão. Ajude pra gente poder continuar fazendo aula para vocês. Ok? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.